Boa noite. Semana decisiva para as pautas econômicas do governo. O presidente da Câmara, Arthur Lira, quer votar novo marco fiscal e reforma tributária antes do recesso parlamentar. Tribunal de Contas da União vai analisar gastos de Bolsonaro com reunião com embaixadores. Punição pode deixar o ex-presidente inelegível por mais tempo. E você vai ver também. O presidente Lula sanciona a lei que obriga empresas a pagar o mesmo salário para homens e mulheres. Essas e outras notícias você acompanha aqui no Rede TV News. Em entrevista a uma emissora norte-americana, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou que a resposta de Vladimir Putin à rebelião do grupo Wagner foi fraca e que o líder russo está perdendo o controle do seu próprio povo. O ucraniano ainda acusou Putin de não ter controle sobre todas as regiões da Rússia e afirmou que o grupo Wagner avançou pelo território russo com certa facilidade. As escolas do Rio de Janeiro contam agora com uma espécie de botão do pânico. Por meio de um aplicativo, professores, funcionários e estudantes poderão acionar a Polícia Militar sem precisar fazer uma ligação sequer e perder tempo explicando a ocorrência. O aplicativo Rede Escola foi desenvolvido pela Polícia Militar para atender pedidos de socorro em apenas um clique. Após fazer o download da plataforma, é preciso efetuar um cadastro. 11 mil instituições de ensino de todo o estado já estão sendo atendidas pelo projeto. O aplicativo estará disponível em todas as salas de aula do estado. Ao notar algo fora do habitual, os profissionais da rede de ensino poderão acionar a Polícia Militar através de um botão de emergência. A solicitação vai direto para a Central 190 e a viatura mais próxima será encaminhada para a escola. Segundo o Instituto Sou da Paz, só este ano foram registrados 7 ataques a escolas no país. O mais recente foi em junho, na cidade de Cambé, a 400 quilômetros de Curitiba, no Paraná. 2 alunos de 16 e 17 anos morreram. O assassino foi preso e depois encontrado enforcado dentro da cela. Essa é uma inovação, na Polícia Militar. Nós esperamos que o aplicativo possa melhorar a sensação de segurança nas escolas e evitar qualquer tipo de risco maior. Para o Sindicato dos Profissionais de Educação do Estado do Rio de Janeiro, o combate à violência nas escolas precisa de investimento em recursos humanos. Imagina alguém estar com a faca próximo a um servidor ou a um aluno. Você vai ligar o botão do pânico para acionar a polícia, que vai se deslocar, seja lá da onde. Até ele fazer isso, a pessoa já morreu. Não acreditamos na política do botão do pânico. Queremos que a Secretaria de Educação, que o governo do Estado do Rio assuma uma política de fato de combate à violência. E essa passa necessariamente por equipar as nossas escolas com profissionais qualificados e em quantidade necessária para fazer com que o trabalho aconteça. O empresário Thiago Brenan, acusado de agredir, sequestrar e estuprar mulheres, passou por mais uma audiência hoje. Ele está preso desde abril. Ao vivo, a repórter Estela Freitas traz as informações para a gente. Boa noite, Estela. Qual é a acusação aí de hoje? Oi, Augusto, uma boa noite a você, boa noite a todos. Dessa vez, o caso é de uma mulher que teria sido mantida em cárcere privado e obrigada a tatuar as iniciais de Thiago Brenan. Ela também acusa o empresário de estupro. O processo corre em segredo de justiça, por isso os detalhes não são divulgados. As únicas informações repassadas pelo Tribunal de Justiça de São Paulo são de que a mulher, que é uma brasileira, mas mora fora do país, já foi ouvida e que, além de Brenan, também serão ouvidas algumas testemunhas, mas ainda não tem uma nova data definida para a continuidade desses depoimentos. A audiência de instrução e julgamento no Fórum de Porto Feliz, no interior de São Paulo, foi feita por videoconferência. Thiago Brenan está preso desde abril no Centro de Detenção Provisória de Pinheiros, na capital paulista. E essa é a segunda audiência dele, viu? Ao todo, existem 9 processos contra o empresário. Além dos crimes de violência sexual, ele também responde por tortura, ameaça, sequestro, cárcere privado, lesão corporal, corrupção de menores, injúria, calúnia e difamação. Augusto, Amanda.
Que lista, é um emaranhado de crimes horríveis. Obrigada, Estela. E olha, novidades no caso daquela criança de 2 anos que desapareceu na última sexta-feira em São Paulo. O repórter Giovanni César tem as informações. Giovanni, trata-se daquela moça, né, que vendia balas no farol de trânsito e diz que sua filha de 2 anos, a Isabela, foi sequestrada, foi tirada de seus braços, mas teve uma reviravolta. Qual a principal suspeita da polícia? Boa noite, Amanda, e a todos que nos acompanham. Olha, a polícia, na verdade, tem mais interrogações do que respostas até o momento. Isso porque essa mãe, nós passamos o dia acompanhando esse caso, né? Essa mãe contou histórias que para a polícia são contraditórias. Mas eu fui com ela até o local onde tudo aconteceu. E ela me contou as histórias de uma maneira assim bastante confusa e me pareceu muito natural a forma como ela contou. Ela tem problema de dicção e tem problema de uma certa confusão para contar uma história assim, começo, meio e fim. A polícia detectou isso também e entendeu isso como uma contradição. Ela voltou a ser ouvida, foi ouvida pelo menos 3 vezes e na última versão ela disse o seguinte, que ela contou várias histórias não tão reais assim para a polícia, porque estava com medo, estava desesperada e estava muito nervosa, porque afinal de contas a filha dela está desaparecida ou sequestrada. Ela contou que a filha foi arrancada das mãos dela numa esquina onde ela vendia balas. Tem imagens dela desesperada por causa desse acontecimento e de vários testemunhos que ouviram esses gritos de prédios ali vizinhos. Mas a polícia descobriu, através de um depoimento de uma criança, que essa menina teria sido entregue por uma outra mulher para 2 pessoas que estavam num carro, um homem calvo e uma mulher loira, olhos azuis, cabelo cortado, bem curtinho assim, tipo Chanel. Então a polícia agora quer conversar mais com essa outra mulher e quer descobrir, através de imagens de circuitos de segurança, pelo menos a placa do carro para daí puxar o fio e chegar até esses sequestradores. Um sequestro que poderia chegar ao fim, pelo menos os indícios de como teria acontecido. Pelo jeito, o trabalho da polícia está apenas começando. Como eu disse no início, a polícia até o momento tem muitas interrogações para resolver. Voltamos com vocês. Vamos torcer por denúncias, né, Giovanni? Obrigado para você. No Recife, um carro foi engolido em uma das principais vias da cidade. O acidente aconteceu na manhã de hoje. O veículo de aplicativo passava pela avenida quando o asfalto cedeu e um enorme buraco se abriu, engolindo parte do carro. O motorista e o passageiro não se feriram. A prefeitura disse que sinalizou o local e vai analisar o que aconteceu. Olha, morar sozinho se tornou uma opção, segundo o IBGE. O Instituto identificou que quase 12 milhões de residências tinham apenas um morador em 2022. Em 30 metros quadrados, cabe tudo o que a Monique precisa. Um quarto, banheiro, sala integrada com cozinha e área de serviço. O espaço bem dividido e arejado traz o conforto para a independência que ela buscava. Acho que as vantagens para mim hoje é o tamanho pequeno, facilita, né? Então, cuidado com a casa, né? Eu acho que eu também não preciso de tanto espaço assim nesse momento. Eu passo a maior parte do meu tempo fora de casa. Então, é um lugar pequeno que é aconchegante, que me cabe. Segundo o IBGE, dos 74 milhões de domicílios no país, 16% tinham apenas um morador em 2022. Morar perto do transporte público e com um aluguel que cabe no bolso são os principais motivos que levam as pessoas a abrir mão de espaços maiores. A procura por imóveis menores tem aumentado desde 2019. Em abril deste ano, das 5.500 unidades vendidas na capital paulista, 1.900 eram de até 30 metros quadrados. Segundo o especialista, uma tendência que veio para ficar. O que a gente tem percebido no país é que dentro dos arranjos familiares existentes, né, casamentos, divórcios e o número de pessoas morando em imóveis, em moradias, a gente tem percebido um crescimento no país de arranjos unifamiliares, ou seja, uma pessoa só morando naquele imóvel. Então atende tanto a necessidade
de um jovem que tem uma ascendência social e que está procurando uma maior mobilidade, como também, às vezes, né, de pessoas que ficaram viúvos ou ficaram sozinhos e estão morando nesses imóveis. Então, morar sozinho por falta de companhia é coisa do passado. Agora é uma questão de privacidade. Fui crescendo profissionalmente, já tinha me formado, então buscava essa independência e achava que era importante dar espaço de morar sozinha. O governo de São Paulo lançou hoje o mutirão de cirurgias cardíacas. A ação vai atender pessoas que esperam por uma operação cardiovascular na rede estadual de saúde. A expectativa é beneficiar mais de 3.000 pacientes prioritários e zerar a fila até o final deste ano. A pequena Maria, de 6 anos, está à espera por uma angioplastia pelo SUS. A mãe dela, Lise, procurou a Secretaria de Saúde da cidade onde mora, no interior de São Paulo, e foi informada que a vaga para a cirurgia poderia demorar até 7 anos. Ela corre sim riscos de vida, né? Porque ela pode sim, mesmo sendo criança, ter um infarto fulminante, né? E ela não tem um desenvolvimento adequado, ela tem um peso. Com 6 anos, ela tem um peso de uma criança de 3 anos, ela não se alimenta direito, porque o organismo dela passa uma falsa saciação para o cérebro dela, ela não tem o crescimento adequado também, então isso está implicando também no desenvolvimento dela, por conta da cardiopatia. A expectativa da Lise agora é que a filha consiga fazer a cirurgia nesse mutirão. Segundo o governo, o objetivo é reduzir a fila de espera por cirurgias eletivas em 4 grupos. Pacientes elegíveis para cirurgia de substituição de válvula cardíaca, aqueles em condições congênitas pediátricas, congênitos adultos e os que aguardam a cirurgia para revascularização do miocárdio. Também vamos trabalhar, primeiro, aumentando a capacidade da rede, aumentando em 15%, 20% a capacidade da rede. Então, se a gente está fazendo 7.800 cirurgias na rede por ano, vamos fazer 9.500 e vamos contratar mais 3.000 cirurgias na rede privada. De maneira que a gente possa sair de 7.800 para 12, 13.000 cirurgias neste ano. Projeto do Governo do Estado, mas também atinge aqui a nossa fila de pacientes da rede municipal. A fila está muito grande, não só na área cardiológica, né? A gente tem fila em todas as áreas, tem que fazer um esforço grande para poder recuperar. O que precisaria, na verdade, era atualizar a tabela SUS. O investimento para viabilizar as cirurgias cardíacas foi de 150 milhões de reais. De acordo com o anúncio, nessa primeira fase do projeto, os 17 departamentos regionais de saúde vão selecionar as unidades estaduais aptas a oferecer os atendimentos conforme o número de pacientes que serão atendidos pelo programa em cada região. Só de saber que ela pode ter essa chance de o ano que vem ou no máximo no próximo ela está fazendo essa cirurgia, nossa, é gratificante demais. Agora eu vou correr atrás, né? Sabendo dessa informação, eu vou ir atrás para poder ela também entrar nessa fila. Uma consultora financeira de Minas Gerais é investigada por suspeita de aplicar golpes em centenas de artistas e produtores culturais. Os prejuízos, em alguns casos, passam de R$100 mil por vítima. Em maio, Luciana investiu R$25 mil e até hoje aguarda o acerto da aplicação. De acordo com a promessa da consultora financeira, ela receberia o dobro do valor em 15 dias. Eu prefiro acreditar que não tomei um golpe, porque eu perdi R$25 mil. Então, assim, eu estou na esperança que ela pague. Segundo ela, a empresa Loira Tips oferecia mentoria para ganhar dinheiro por meio de uma conhecida plataforma de apostas. Ela pegaria o dinheiro da gente como se fosse um investimento, jogaria na plataforma Blaze, que é essa plataforma de jogos de apostas. E nesse jogo, se você pesquisar lá, chamam Double Blaze. Você pode ganhar 2 vezes o valor que você põe ou até 14 vezes a mais o valor que você põe. A cantora procurou a polícia e na delegacia descobriu que havia outras denúncias contra a consultora. Centenas de artistas, produtores culturais e de eventos estão na mesma situação. Muitos investiram mais de R$100 mil. Um grupo em um aplicativo de mensagens tem mais de 200 clientes da consultora. Algumas pessoas chegaram a receber o que era prometido no contrato. Aí, gente, tava agora, né? Vocês viram que eu filmei, foi para 65.383. Ó, ganhei mais agora, ó. Tá vendo? E aí, gente, ó, 80 mil atualizando o saldo agora. Agora, a responsável pelo negócio disse que está com medo das ameaças que vem sofrendo. Estou aqui para pedir desculpa para vocês, primeiramente. Eu não queria ter lesado nenhum de vocês, está sendo muito difícil para mim
Minha família tem sido ameaçada todos os dias. É uma situação que eu não queria estar, não queria ter colocado vocês. Estou aqui para solucionar, a gente vai solucionar. Em nota, a Polícia Civil de Minas Gerais informou que a investigação está sob sigilo no Departamento Especializado de Combate à Corrupção e a Fraudes. A defesa da suspeita afirma que a consultora teve um problema externo que prejudicou os pagamentos, mas está empenhada em resolver a questão. Bianca investiu R$30 mil. A promessa era receber 60 mil de volta, mas até agora só foram pagos R$15 mil. Muito triste, desesperador, porque a gente passou dias sem dormir, porque a gente trabalha tanto para correr atrás dos nossos objetivos, ainda mais porque eu tenho um filho, eu preciso trabalhar para ele. Os consumidores já utilizaram 560 milhões de reais, cerca de 86% dos recursos que o governo federal liberou para o financiamento do programa que barateia carros populares. A quantia é referente ao valor disponibilizado às montadoras para vendas às pessoas físicas de veículos 0 quilômetro. O montante do programa era de 500 milhões de reais e foi ampliado em 300 milhões porque os recursos se esgotaram em menos de um mês. O valor extra, que também inclui recursos para veículos de carga e transporte, foi liberado na última sexta-feira por uma medida provisória. O mercado financeiro voltou a reduzir pela 7ª semana seguida a projeção de inflação para este ano, de 5,06% para 4,98%. A previsão ainda está acima do teto da meta definida pelo Conselho Monetário Nacional, mas já está bem pertinho. Já a projeção para o Produto Interno Bruto, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, cresceu, passou de 2,18% para 2,19%, praticamente estável. A expectativa do mercado financeiro para a taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia, caiu e ficou em 12% ao ano. Os dados são do Boletim Fox, que é uma pesquisa semanal do Banco Central. O presidente Lula sancionou 3 leis que beneficiam as mulheres. Uma delas assegura a igualdade de salários com os homens. Em uma cerimônia na base aérea de Brasília, o presidente Lula sancionou o projeto que muda a consolidação das leis trabalhistas para garantir igualdade salarial e de critérios remuneratórios entre homens e mulheres. Uma igualdade que o Getúlio Vargas, em 1943, a aprovar a CLT, ele já colocou o princípio da igualdade salarial, vem se usando de pretexto, de subterfúgio jurídico, de interpretação jurídica, para não cumprir desde 1943. Então é importante que vocês saibam que para essa lei ser cumprida, a gente vai ter que jogar muito duro. Hoje a internet, vocês podem denunciar, os empresários vão ter que fazer relatório, eles vão ter que se explicar publicamente. O presidente também sancionou a lei que garante no programa Bolsa Atleta a manutenção do pagamento a atleta gestante ou mãe de recém-nascido e sancionou ainda a mudança no Estatuto da Advocacia para incluir entre as infrações ético-disciplinares na Ordem dos Advogados o assédio moral, o assédio sexual e a discriminação. Pela manhã, Lula participou da cerimônia de início das obras da Ferrovia de Integração Oeste-Leste, em Ilhéus, no litoral baiano. O presidente afirmou que o Brasil precisa de mais investimentos no modal ferroviário. É uma vergonha um país do tamanho do Brasil, que quer ter uma malha ferroviária para facilitar o transporte da riqueza desse país, tem que importar trilho de outro país. Com a quantidade de minério de ferro que nós temos, com a quantidade de siderúrgica que nós temos. É uma vergonha o Brasil estar importando trilho quando ele poderia produzir aqui no Brasil, para gerar mais emprego nesse país, para gerar mais oportunidade de crescimento da cidadania do nosso povo. A previsão de início da operação desse trecho da ferrovia, de 127 quilômetros, é a partir de 2027. Mas Lula pediu que seja feita hora extra para entregar a obra antes do fim do mandato, em 2026. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou que o projeto dessa ferrovia será a primeira obra do novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, que deve ser lançado ainda neste mês. Enfermeiros e técnicos de enfermagem voltaram a protestar hoje em Brasília
em defesa do piso da categoria. Na última sexta-feira, o Supremo Tribunal Federal liberou o pagamento do piso de R$ 4.750 para o setor público. Já para os trabalhadores da iniciativa privada, a situação segue indefinida. Durante o protesto de hoje, houve confronto com a polícia militar e uma pessoa foi presa. Os profissionais da categoria estão em greve desde a semana passada. Ele não pode fazer isso, calma. O Ministério Público do Tribunal de Contas da União vai pedir que o ex-presidente Bolsonaro devolva aos cofres públicos o dinheiro gasto na reunião com embaixadores em julho do ano passado. O encontro foi considerado irregular e levou à condenação de Bolsonaro no Tribunal Superior Eleitoral por abuso de poder político e à inelegibilidade por 8 anos do ex-presidente. O Tribunal Superior Eleitoral também enviou ao Tribunal de Contas da União a representação que questionou a reunião do ex-presidente com embaixadores e resultou na ação que tornou Bolsonaro inelegível por 8 anos. Agora, o tribunal deve abrir uma tomada de contas especial, podendo estender o período da inelegibilidade. Caso ele seja condenado, Bolsonaro pode novamente ser considerado inelegível por 8 anos, mas com uma pequena diferença em relação à contagem do tempo. Na decisão do TSE, o período de inelegibilidade é contado a partir de 2 de outubro de 2022, data do primeiro turno das eleições. No caso de uma decisão semelhante do TCU, os 8 anos valem a partir do fim do prazo de recursos, o que poderia deixar o ex-presidente inelegível além de 2031. A Câmara dos Deputados começou hoje um esforço concentrado para votar as pautas econômicas do governo. O objetivo é concluir as votações mais importantes antes do recesso parlamentar, ou seja, tem essa semana e mais uma. E um dos itens é a votação do CARF, que é o Conselho de Administração de Recursos Fiscais. Por isso, vamos a Brasília conversar com a repórter Maria Ferreira, que tem mais informações. Tem muita matéria econômica importante, né, Maria? Você vai contar tudo para a gente? Vamos começar, então, pelo CARF. Muita matéria importante essa semana, viu? Essa semana vai ser cheia aqui no Congresso. Amanda, boa noite para você, para o Augusto e a todos que nos acompanham. Bom, sobre o CARF, a proposta do governo é retomar o chamado voto de qualidade, que significa, na prática, que em caso de empate, o resultado vai ser favorável para a União. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que isso vai aumentar a arrecadação federal em cerca de 15 bilhões de reais ao ano. Esse projeto está com um pedido de urgência constitucional, ele trava, então, a pauta da Câmara. Por isso, o presidente da Casa, o deputado Arthur Lira, colocou ele ali no primeiro lugar da lista de prioridades dessas matérias econômicas que eles querem votar essa semana lá na Câmara. Bom, o relator da matéria, deputado Beto Pereira, do PSDB do Mato Grosso do Sul, já apresentou o relatório dele, já entregou o relatório dele. Tem mais ou menos meia hora que ele fez essa entrega. A expectativa é que seja votado ainda hoje, como estava querendo o deputado Arthur Lira, presidente da Casa, só que o presidente ainda nem chegou no plenário e a gente ainda não tem a confirmação de que ele vai vir ou não. Então, pode ser que nem vote o CARF ainda hoje. Como você disse também, e eu já estava falando no início, que tem ainda arcabouço fiscal para essa semana, matéria importantíssima para o governo, e a reforma tributária. Muito cheia essa semana, Amanda. Volto com você. Obrigado, Maria. Exatamente. A Câmara dos Deputados também vai tentar votar nessa semana o projeto que cria o arcabouço fiscal e a reforma tributária. As duas propostas são apontadas como prioridade da pauta econômica do governo. A promessa do presidente da Câmara, Arthur Lira, é colocar em votação ainda nesta semana os principais projetos da pauta econômica do governo. Na lista está a votação final do projeto de lei complementar que define o novo arcabouço fiscal. O texto havia sido aprovado pelos deputados, mas os senadores incluíram 3 novas despesas na lista de itens que não serão afetados pela meta de crescimento dos gastos. O Fundo Constitucional do Distrito Federal, os recursos do Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, e as despesas com ciência, tecnologia e inovação.
Mas a grande polêmica para esta semana deve ser a reforma tributária. O texto do deputado Aguinaldo Ribeiro substitui 5 tributos federais, estaduais e municipais por uma contribuição sobre bens e serviços gerida pela União e um imposto sobre bens e serviços administrado pelos estados e municípios. A cobrança passará a ser feita no destino e não mais na origem. E para compensar estados e municípios produtores, será criado um fundo de desenvolvimento regional. A União prometeu investir 40 bilhões de reais no fundo. Estados produtores e municípios querem 75 bilhões. Prefeitos de capitais prometem vir a Brasília nesta terça-feira na tentativa de impedir a votação da proposta nesta semana. A conversa de que foi bem discutido não é verdadeiro. O que estão propondo nesse novo texto do deputado Aguinaldo é um texto que tira da cidade de São Paulo 15 bilhões de reais. E um tema desse não dá para dizer que está exaurindo a discussão. Votar em urgência na terça para votar na quinta-feira. Todo o esforço do governo tem sido no sentido de apoiar essa disposição do presidente da Câmara, do relator do grupo de trabalho, de votarmos esta semana. Conversamos com governadores, vamos continuar o diálogo com governadores, com prefeitos, com a sociedade. Aqui o secretário Bernardo Api pôde apresentar esse tema para vários atores econômicos dos vários segmentos, um apoio bastante amplo para a reforma tributária. O nosso esforço vai ser poder votar essa semana. A votação da reforma tributária é o tema do comentário de Kennedy Alencar. A Câmara dos Deputados vai tentar votar nesta semana a primeira fase da reforma tributária, aquela que pretende simplificar o complicado sistema de cobrança de impostos do Brasil. É muito boa a ideia de criar o IBS, Imposto de Bens e Serviços, que vai reunir tributos estaduais numa só cobrança. Há outros 2 impostos que vão unir tributos federais. O CBS, que é a Contribuição Social de Bens e Serviços, e outro que vai incidir especialmente sobre setores prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. O IS, que é o Imposto Seletivo, Imposto sobre cigarros, por exemplo. O assunto é chato e árido, mas vai ser um avanço a alinhar o sistema tributário brasileiro com os mais modernos do mundo. No entanto, como sempre aconteceu nas últimas 3 décadas, surgem obstáculos na hora de votar. Desta vez, há chance de a reforma realmente ser aprovada. Isso é fato. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, conseguiram costurar um acordo com a maioria dos governadores. Mas 3 governadores ainda resistem a um conselho que vai distribuir os recursos arrecadados. São eles os governadores de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Rio, Cláudio Castro, e de Goiás, Ronaldo Caiado. Será uma pena se o Brasil jogar fora essa oportunidade. A reforma tributária terá uma longa fase de transição e não vai beneficiar apenas o governo Lula, mas todas as 27 unidades da federação, todos os municípios do Brasil e também os 200 milhões de habitantes do país. É importante derrotar o lobby contrário à reforma. Agora, 2 espetáculos da natureza. Em Fortaleza, golfinhos foram flagrados nadando juntos na orla da praia de Iracema neste fim de semana. Neste vídeo publicado nas redes sociais, 2 botos cinzas se alternam nas águas esverdeadas em busca de alimento. Já no Rio de Janeiro, foram as baleias jubarte que voltaram a marcar presença. Nessa época do ano, é comum o aparecimento desses animais enormes no litoral brasileiro. É que elas migram das águas geladas do sul do Oceano Atlântico rumo ao norte do Espírito Santo e sul da Bahia para se reproduzirem em águas mais quentinhas. Mais da metade dos brasileiros raramente ou nunca praticam atividades físicas. É o que aponta uma pesquisa feita pelo Serviço Social da Indústria, o SESI. Aos 80 anos, seu Valnei não deixa de se exercitar. Tive um infarto agudo do miocárdio. Aos 62 anos, o médico falou, olha, você tem que se cuidar, tem que fortalecer o físico. E aí eu passei a vir todo dia. Dona Yolanda está perto de completar 75 anos e a prática de atividade física está presente na rotina há cerca de 40. Mudou tudo. Saíram as dores, não tomo remédio para dor, que isso é muito importante, né? Mas o exemplo não vem sendo muito seguido por aí. 52% dos brasileiros raramente ou nunca praticam atividades físicas, segundo uma pesquisa feita pelo Serviço Social da Indústria, o SESI.
apenas 48% da população são pessoas que fazem atividade física. Dessas, 22% fazem regularmente atividades físicas, 13% 3 vezes na semana e 8% 2 vezes na semana. A prática regular de exercício também é considerada um dos melhores remédios para a saúde. De acordo com um estudo feito pelo Serviço Social da Indústria, o SESI, 72% das pessoas que praticam atividades com frequência não tiveram problemas de saúde. Ela é um fator chave para a prevenção de diversas doenças, principalmente as doenças não transmissíveis, como doenças cardiovasculares, diabetes, e ela também é um grande aliado com a saúde mental, então prevenindo questão de ansiedade, a questão da depressão também, então é um conglomerado, digamos, de benefícios que a atividade pode proporcionar. Tem gente que leva essa orientação à risca, mesmo com 101 anos de idade. Este vídeo de uma idosa já centenária fazendo atividade física viralizou nas redes sociais. Quando ela começou, ela tinha 89 anos. E o que aconteceu nesse período? Gente, ela preservou a independência dela. Ela hoje consegue tomar um banho sozinho, consegue se alimentar sozinha, ela se locomove sozinha. Então ela tem uma reserva de energia. Se a musculação não agrada a todos, outros esportes também ajudam. A Laís procurou a natação. Minha vida é outra, eu sou outra pessoa, eu era 100% sedentária. Hoje eu faço esporte 6 vezes por semana. Já o Gildo viu na dança o caminho para uma vida melhor. A atividade física é a minha terapia diária. Aqui que eu recarrego minhas energias, aqui que descarrega tudo. E o problema aqui está grande, quando eu saio daqui o problema está pequeno. E vamos voltar a falar sobre o caso da criança de 2 anos que desapareceu, foi sequestrada na última sexta-feira em São Paulo. O repórter Giovanni César tem novas informações e atualiza para a gente. Espero que sejam boas notícias, Giovanni. Põe boas nisso. Essa história da Isabela está caminhando firmemente para um final feliz. A criança foi encontrada nas ruas da cidade de Santo André, no ABC Paulista, por pessoas que passavam por ali, né? Identificaram uma criança, lembraram do caso por causa da enorme repercussão, avisaram a polícia e nesse momento Isabela está sendo apresentada no 6º DP em Santo André, como eu disse, no grande ABC. Lembrando que no início da noite havia uma suspeita, uma mulher chamada Sandra, que segundo o depoimento do irmãozinho de Isabela, na presença de psicólogos, ele disse que essa mulher, Sandra, que tinha ganhado a confiança da mãe, foi quem entregou Isabela nas mãos dos sequestradores. Um homem calvo e uma mulher loira que estavam num carro cinza ou prata, não se sabe bem ao certo. O certo é que essa novela ou essa história está chegando num final feliz. Isabela estava sequestrada, desaparecida desde a noite de sexta-feira, dia 30. Mas ainda bem que, como eu disse, o final está sendo escrito de maneira muito positiva, graças a Deus. Voltamos com vocês. Que bom, Giovanni, muito bom dar essa notícia. Uma criança de apenas 2 anos foi tirada dos braços da mãe que vendia balas no farol do trânsito. Agora eu preciso identificar quem é essa mulher Sandra, quem são os sequestradores, se a mãe teve algum papel nisso tudo. A polícia tem muitas dúvidas ainda, mas que bom que Isabela está bem. E olha, já está em vigor a nova resolução do Conselho Nacional de Trânsito que estabelece regras sobre bicicletas, patinetes, ciclomotores e define o que é cada um deles e onde podem trafegar. As mudanças valem para todo o país. Nas ciclovias e ciclofaixas, as bicicletas comuns, movidas somente a pedais, deixaram de ser absolutas. Nos últimos anos, os modelos elétricos e os ciclomotores ganharam força. A resolução do Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, que entrou em vigor hoje, estabelece as diferenças entre esses veículos e define a legislação para cada um deles. As bicicletas elétricas têm pedais, possuem motor auxiliar com potência máxima de até 1.000 watts e velocidade máxima de 32 km por hora, com sistema que garanta funcionamento do motor somente quando o condutor pedalar. Ela não tem acelerador. Já a categoria dos autopropelidos, que antes deveriam ter as dimensões de uma cadeira de rodas, é a das bicicletas com acelerador, patinetes e skates.
A velocidade de fábrica vai até 32 km por hora. Existem também os ciclomotores, aqueles veículos com 2 ou 3 rodas com motor de potência máxima de até 4 kW, com acelerador e com velocidade máxima de fábrica de até 50 km por hora. Eles deverão ser emplacados e os condutores precisarão de carteira de motorista da categoria A ou da ACC, autorização para conduzir ciclomotores. O prazo para a regularização dos veículos vai até 31 de dezembro de 2025. A resolução também define por onde cada um desses veículos pode trafegar. Bicicletas elétricas, por exemplo, podem circular pela ciclovia, o que não é permitido para os ciclomotores. Mas o tema ainda deve ser regulamentado pelas prefeituras e a resolução não determina um prazo para que isso aconteça. A velocidade é muito maior do que a da bicicleta normal e a gente divide a pista com pedestre. Então é importante que tenha uma regulamentação, sim. Integrante da Comissão de Segurança do Ciclismo no Rio de Janeiro, Rafael levou à prefeitura uma sugestão. Veículos com pedais e sem assoalho poderiam usar a ciclovia. Os que não têm pedais, mas têm assoalho, deveriam circular nas ruas. Simplesmente regularizaram, entendeu? O que era errado, a insatisfação de todos, porque do jeito que está a resolução 996, a partir de hoje, dia 3 de julho, está tudo liberado nas infraestruturas cicloviárias. As mudanças não agradaram todos os usuários. Sabendo da possibilidade de ter que emplacar o veículo, Gabriel já pensa até em fazer uma troca. E a minha mãe já está pensando em vender e comprar uma bicicleta que tenha pedal e está dentro do regulamento do COTRAN. As empresas do ramo alimentício têm até 12 meses para adequar os rótulos dos produtos integrais. A nova legislação para os alimentos foi adotada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, e já está em vigor. Quando o assunto é saúde, muitos consumidores preferem os produtos integrais. Mas como eu tenho diabetes e meu marido também, a gente tem que se prevenir. Então... macarrão, arroz eu também uso integral. Assim como Marcos e Maria, quem costuma consumir alimentos integrais já pode perceber mudanças nas especificações presentes nos rótulos de produtos. Vida, nutrição e viva são alguns termos que serão mais recorrentes. Já a escrita 100% integral não pode mais ser utilizada. Agora, para ser vendido como integral, o produto precisa ter no mínimo 30% de ingredientes integrais e a informação da porcentagem precisa estar escrita de forma clara na embalagem. Segundo a Anvisa, a mudança é para que o consumidor saiba exatamente o que está levando para casa. O que seria um cereal integral? É o cereal menos refinado, que tem mais nutrientes da casca, mais magnésio, mais fibra, mais vitamina do complexo B. Então, dessa forma, ele fica com a consciência maior se aquele produto tem mais ou menos uma composição mais adequada para o estado de saúde dele. As novas regras valem para todos os produtos que contêm cereais e pertencentes do grupo das gramíneas, como arroz, aveia, centeio, cevada, milho, quinoa e trigo. Além disso, a quantidade de ingredientes integrais deve superar a de refinados. Antes dessa legislação, o uso da palavra integral era mais banalizada pela indústria de alimentos. Empresas não muito sérias poderiam colocar o rótulo de integral, colocando uma quantidade muito pequena desse cereal integral dentro da composição, e aí isso causava uma certa, falta de consciência do consumidor na hora de adquirir, porque 2 produtos com a rotulagem escrito integral, sem a porcentagem do produto, às vezes um teria 50% na composição e o outro 7%. Então, uma pessoa com o intestino preso se beneficiaria muito mais do que com 50%. Mesmo com mais de 10 meses para se adequar às mudanças, algumas empresas já atualizaram seus rótulos. Quem descumprir as regras pode ser advertido e multado por infração sanitária e até sofrer interdição do produto e cancelamento de alvará. Para contar a história do Recife para moradores e turistas, a Prefeitura da cidade organiza passeios gratuitos e imperdíveis. Fizemos um desses roteiros por locais onde os holandeses estiveram. Nas ruas, na arquitetura, nas grandes fortalezas e nos prédios seculares, é possível ver o legado holandês em Recife.
Quem quiser reviver essa trajetória pode participar de graça do roteiro Recife Holandês do projeto Olha Recife, da Secretaria de Turismo. A modalidade do passeio, que é feito de ônibus, recebe cerca de 45 pessoas. Quando a gente faz o Olha Recife, a gente começa a olhar para a cidade de uma forma diferente e dizer, eita, esse lugar que eu conheço, eu sei a história dessa ponte, eu sei a história desse forte, eu sei a história desse lugar. O passeio começa na Rua do Bom Jesus, a mais antiga do país e considerada uma das mais bonitas do mundo. As ruas se mantiveram, assim como a Olinda mantém muito do traçado anterior ao incêndio dos holandeses. Então são vários locais aqui na cidade que a gente sente a presença holandesa. A viagem continua e chega a uma das 50 pontes do Recife. A cidade é conhecida também por ser a Veneza brasileira, devido a seus inúmeros canais. A ponte Maurício de Nassau, que carrega o nome do governador holandês, é a ponte mais antiga do país, construída originalmente em 1630. São quase 400 anos de história, preservando o legado holandês na cidade. Uma história marcada por conflitos. No Monte dos Guararapes ocorreram duas importantes batalhas com forte resistência de militares luso-brasileiros, negros e indígenas, criando um forte sentimento de identidade nacional. Curiosidade que encanta até quem é pernambucano. É muito bom, principalmente para quem mora aqui, que não conhece, que a gente passa nos lugares desapercebida, né? Sem saber o que é aquilo que você está vendo e às vezes nem vê nada. E para quem vem de fora também é maravilhoso descobrir a cidade por esse passeio. Esse casal recifense participa do projeto há anos e recomenda para todos o passeio pela história da cidade. É muito gratificante a gente ter essa raiz holandesa e também a prova também do patriotismo brasileiro que nasceu com a expulsão dos holandeses aqui da nossa capitania na época, né? E no site olharecife.com.br você encontra o roteiro de vários passeios turísticos pela capital de Pernambuco. Os interessados podem fazer a inscrição e aproveitar. Mas atenção, as vagas são limitadas. E o Rede TV News fica por aqui. Uma ótima noite para você. Até amanhã. Uma ótima noite e uma boa semana para você.